Fluminense eliminado pelo Lanús dentro do Maracanã na Sul-Americana e Renato Gaúcho, para surpresa de todo mundo, absolutamente geral, pediu demissão ainda no vestiário, foi dar a coletiva e comunicou a sua saída do clube. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo, comenta o que você achou do Fluminense, do Renato Gaúcho e compartilhe esse vídeo com seus amigos. O canal tá crescendo, então bora pra mais. Ontem o Fluminense acabou eliminado, né? Ele já tinha perdido o jogo da ida por 1-0 lá na Argentina e ontem empatou com o Lanús em 1-1 e foi eliminado da Sul-Americana. Eu até achava, de verdade, que dos 8 times que estão nas quartas de final, eu até achava que o Fluminense era o que mais tinha a possibilidade de ser campeão. Especialmente se a gente comparar com outro brasileiro, que é o Atlético Mineiro. Eu acho que o Fluminense tem um time melhor, joga um futebol melhor. E, cara, para mim foi bem surpreendente essa eliminação do Fluminense. E aí a gente precisa falar de algumas coisas que aconteceram ontem durante o jogo, algumas coisas que aconteceram no jogo passado. Obviamente que a eliminação do Fluminense foi muito mais pelo que aconteceu no jogo passado do que nesse. O Fluminense lá na Argentina abdicou do jogo. O Fluminense, para mim, foi um time covarde lá na Argentina. Acabou levando o gol ali como um castigo pela sua péssima atuação lá. E ontem o Fluminense começou muito bem o jogo. Começou bem o jogo, fez o gol, acho que aos 20 minutos, se eu não me engano, com o Canóbio. O Canóbio jogou bem o jogo. E o Fluminense, para mim, tava bem. O Fluminense, assim, a maior parte do primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo. Obviamente que você tem alguns jogadores que não ajudam muito. Quem eu posso destacar ontem, que eu gostei bastante, foi o Serna, ali pela esquerda, o Canóbio, eu achei. Você tem o Everaldo, que ele é um cara participativo, mas ele não é aquele cara de colocar a bola para a rede. Então, assim, você precisa ver muito bem o quanto que você precisa. Então, assim, se você comparar o Everaldo com o Cano, em termos de faro de gol, é incomparável. O Cano é muito mais. Mas o Everaldo, ele é muito mais participativo no jogo. E o Fluminense vai para o intervalo ganhando de 1-0. O Fluminense diminuiu ali o ímpeto ali no final do primeiro tempo. O Lanús começou ali a equilibrar o jogo. No segundo tempo, cara, de verdade, foi um show de horror do Fluminense. O Renato, para mim, tirando que o Cano sim deveria entrar, mas assim, o Fluminense fez um péssimo segundo tempo, leva o gol do Lanús. E assim, era aquele típico jogo que você olha assim e fala assim: putz, o Fluminense pode até levar o jogo para os pênaltis, mas vai ser uma coisa muito mais de na força, na vontade, do que no futebol apresentado. O Renato, para mim, errou tirando a do Cano, ele errou em todas as alterações. O Fluminense ficou um time muito mais lento, um time muito mais previsível. Não gostei da saída do Canóbio, que para mim estava jogando bem. Então, assim, ontem para mim, a eliminação vai na conta do Renato. Vai na conta do Renato. Eu acho que ele não teve uma jornada feliz ainda. E aí, no final do jogo, com o time virtualmente eliminado, ele é xingado de burro, né? Acho que quem estava lá estava acompanhando as transmissões, né? Acho que quando passou pelo SBT e pela Paramount, eu assisti pela Paramount. E o Fluminense, a torcida começa a xingar ele de burro. Eu acho que isso deve ter pego muito forte para ele, né? Não sei o motivo, né? Se foi esse ou se já tinha algo que vinha antes. E aí ele acaba pedindo a demissão. E quando a gente analisa o trabalho do Renato no Fluminense, a gente pode analisar o trabalho do Renato de dois aspectos. Se a gente analisar do aspecto de resultado, é um bom trabalho. Tá deixando o Fluminense numa zona intermediária ali, no meio da tabela para cima, um time tranquilo, um time buscando ali uma vaga no G4, buscando uma vaga ali na Libertadores. Tá na semifinal da Copa do Brasil, levou até a semifinal da Copa do Mundo e ontem foi eliminado. Então, assim, se você analisa a temporada por resultado,
é uma boa temporada do Fluminense, não é uma temporada ruim. O Fluminense ainda pode ganhar a Copa do Brasil, por exemplo, tá entre os quatro. Tá entre os quatro, pode ganhar a Copa do Brasil, pode se classificar para Libertadores. E convenhamos que quando a gente olha para esse elenco do Fluminense, cara, não é um elenco. Eu acho que com exceção vai do Thiago Silva, cara, é um elenco assim que não tem grandes nomes. Você tem bons jogadores ali, mas você não tem assim um nome de impacto, tirando o Thiago Silva e talvez o Fábio, sabe? Então, eu acho que o trabalho é bom. Mas muitas vezes, o futebol apresentado pelo Fluminense não é um dos melhores. É um futebol, muitas vezes, que é um futebol até mais competitivo do que um futebol bonito. Como, por exemplo, foi na Copa do Mundo de clubes. Era um futebol que, assim, muitas vezes abdicava do jogo, muitas vezes esperava o adversário, que normalmente não é algo que o time do Renato faz, né? E então, assim, eu assisti alguns jogos do Fluminense que realmente eu entendo muitos torcedores estarem reclamando do desempenho do time, porque o time realmente não desempenhava bem. E não acho que o Fluminense deva desempenhar como o Palmeiras, como o Botafogo, como o Palmeiras, como o Flamengo, porque realmente, se você pegar investimentos feitos, o Fluminense é muito abaixo desses aí, muito abaixo, muito abaixo. Mas mesmo assim, poderia apresentar um futebol melhor. Poderia apresentar um futebol melhor. E que não apresentou. Eu acho que houve falhas. Por exemplo, uma contratação que de verdade para mim não faz o menor sentido. Menor sentido foi a contratação do Soteldo. Acho que o Fluminense gastou uma fortuna num jogador. Cara, de verdade, eu sou santista. Quando eu vi que o Fluminense estava interessado e no valor que queriam pagar no Soteldo, eu falei, mas esses caras são malucos. Eles são malucos. Porque assim, o Soteldo era um cara que quem assistia ele no Santos esse ano, que assistiu ele até no próprio Grêmio no ano passado, cara, desculpa, com todo respeito, é um jogador que, assim, primeiro que joga pouco porque ele se machuca muito. E segundo, quando ele joga, ele não é um cara decisivo, não é um cara agudo, não é um cara que decide jogo. E o Fluminense pagou mais de 30 milhões nesse cara. Sabe? É aquela coisa, até o que eu escrevi. No dia que o Fluminense contrata o Soteldo, eu falei, cara, hoje pode sair você pode sair pra rua, porque o malandro e o otário já se encontraram e fizeram um negócio. Porque não existe pagar 30 milhões no Soteldo em 2025. Não existe. Não existe. De verdade, não existe. Sabe? Tanto é que você vê, chegou no Mundial lá machucado, praticamente não jogou. E todas as vezes que ele entrou pelo Fluminense esse ano, ele foi muito mal. Muito mal mesmo. Então, assim, e aí eu voltando um pouco na questão do Renato, eu não sei se o Renato tá de saco cheio do futebol, não sei. Porque, assim, a desculpa que ele dá ontem pra meio que pedir demissão, tô cansado desses torcedores de internet, que não sei o que não sei o que lá. Então, assim, eu não sei se o Renato ele atingiu aquele patamar, tipo, até financeiro, de falar assim, cara, numa boa, algumas coisas eu não tô mais afim de passar. Porque a realidade do futebol de 2025 é essa. Vai ter torcedor te chamando de burro no estádio, por exemplo, o Abel, que ganhou tudo pelo Palmeiras, foi chamado de burro esse ano no estádio. Xingaram o Abel no Allianz Parque. Eu tô falando do Abel, cara, que assim, comparando o Abel, treinador, com o Renato, treinador no Fluminense, o Abel do Palmeiras, pelo amor de Deus, é incomparável. Incomparável. Ele foi xingado. E aí o Renato ontem, pelo que eu senti, ele ficou chateado com essa questão de torcedor de internet. E aí eu acho que é aquela coisa assim, eu não vou mais passar por isso. Só que assim, se toda vez o Renato Gaúcho for pedir demissão porque estão falando mal dele na internet ou porque vão xingar o treinador no estádio, vão reclamar, cara, ele não vai mais treinar lugar nenhum, porque isso vai acontecer em todos os clubes. Em todos os clubes que até que ele passar. Porque é uma tendência agora do futebol. É uma tendência. Sabe? As redes sociais vêm com tudo. Não tem como você voltar atrás. Não tem como você voltar ao futebol do ano 90. Não, você tem que se adaptar ao futebol agora. E eu acho que o Renato, ele é um bom treinador. Não acho que o Renato
é o lixo que muitos falam. Eu acho ele um bom treinador, mas também está longe de ser um treinador para a seleção brasileira. Eu nunca vi o Renato como um treinador de seleção brasileira. Eu acho que ele tem muitos gaps ainda, sabe? Então eu acho que o Renato é aquela coisa de tipo assim, tô de saco cheio, tenho minha grana, não preciso passar por isso, e pediu a demissão. Mas assim, eu acho que o Renato, se ele quiser continuar no futebol, ele precisa fazer uma autorreflexão. Porque assim, vocês podem ver que sempre que algo não tá indo bem, seja no Grêmio, seja no Flamengo, seja agora no Fluminense, o Renato tem as suas desculpas prontas e ele não sai. No Grêmio, ele cansou de falar. Não, porque se me dessem 200 milhões, não sei o que, não sei o que lá, pô, eu faria o time jogar. Ele teve isso no Flamengo e não ganhou nada. Não ganhou nada. Ele teve, agora no Fluminense, ele realmente não tem o dinheiro que o Flamengo tem, que o Palmeiras não tem. E aí, qual que é a desculpa dele agora no Fluminense? Ah, é porque a gente joga a cada 3 dias. Porque o Fluminense é o único que tem 3 competições. Se você tá reclamando disso, seu time é eliminado, você fala, pô, legal. Agora eu tenho 2 competições, cara, vou focar nelas, vou conquistar uma vaga no G4 e vou trazer o título da Libertadores. O problema não era tempo da Copa do Brasil. O problema não era tempo, que agora o Renato tem. Então, assim, na minha opinião, o que eu achei da demissão do pedido de demissão do Renato Gaúcho, para mim foi covardia. Porque ele poderia terminar o ano no Fluminense. Não havia necessidade dele pedir demissão. Pô, termina o ano, busca o título da Copa do Brasil, termina no G4. Cara, ele ia ser aplaudidíssimo pelo Fluminense, ele consegue. Sabe, por exemplo, conquistar a Copa do Brasil. Cara, ia ser, pô, fantástico o ano do Fluminense. Fantástico. Meu, você consegue uma semifinal de Copa do Mundo de clubes e ainda por cima você vai e conquista uma Copa do Brasil. Cara, seria fantástico. Então, assim, eu não entendi. Eu não sei se de verdade havia algo a mais do que só essa questão de torcedor de internet, porque assim, o Renato é malaco, não acho que isso é algo que abala ele, não acho, não acho, e assim, verdadeiramente não acho. Então eu acho que foi muito mais uma questão de tipo assim, meu, ah, tô cansado, tô de saco cheio, ou algo que a gente não sabe lá dentro internamente do Fluminense, e ele acabou pedindo a demissão. Para mim foi um ato covarde, e para mim eu acho que ele deveria ter continuado no Fluminense pelo menos até o final do ano, porque agora a gente tá o quê? Hoje é dia 24 de setembro. Cara, o Fluminense vai ter que arrumar um técnico agora para comandar uma reta final de Campeonato Brasileiro e uma reta final de Copa do Brasil, sabe? Assim, eu não achei legal o que o Renato fez. E olha que eu sou um cara que eu defendo muito o Renato. Eu não acho que ele é essa porcaria que falam sempre. Não acho. Eu acho o Renato um bom treinador. Um bom treinador. E eu acho que ele errou com o Fluminense. Eu acho que ele errou. Eu acho que não faz isso. Por conta de uma eliminação, você não faz. Porque uma coisa assim, puta, o time tá na zona de rebaixamento no brasileiro, tá mal pra caramba, os jogadores não estão dando resposta. Não é o caso. Não é o caso. O Fluminense tá bem no brasileiro, tá bem na Copa do Brasil. Tudo bem, ele errou ontem. Qual que é o papel do treinador? Fazer uma análise. Pô, onde que eu errei? Puta, eu errei aqui nessa substituição, não deveria ter feito essa substituição. Sabe? Faz uma análise para não errar na próxima. Corrige o que você errou, corrige. E não é isso que o Renato, ele preferiu simplesmente pedir o boné.